Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da primeira temporada do Divã do Marketing. Esse que é um local seguro que a gente está fazendo para os profissionais virem, deitar no divã, ficar relaxado, falar tudo o que deu certo, mas principalmente o que deu errado, o que a gente não aguenta mais ouvir no mercado. O divã ele é muito terapêutico. E eu espero que com isso você que está nos ouvindo também entenda que os seus desafios aí não são só seus e que tem muita gente com os mesmos desafios. Então aproveita e também fique tranquilo aí no seu divã. Hoje a gente vai falar sobre como mensurar as ações de marketing. E a gente tem aqui o Daniel, que é da Uncover, uma pessoa super querida e uma experiência muito vasta falar sobre esse assunto. Então, Dani, seja muito bem-vindo. Bom te rever, né? Faz tempo que a gente não se vê. Obrigado pela Deskify. Adorei a ideia do divã. Já tô relaxado aqui para Boa. reclamar. Reclamar é minha segunda especialidade depois de mensuração. Ótimo, é isso aí. E para a gente começar, o que te traz para o divã? O que você vê no mundo assim que, putz, eu preciso botar isso para fora? No mundo do marketing. Isso. No mundo do marketing, olha, eu acho que o que mais me traz, assim, o pessoal fala em mídia digital e trata a mídia digital como se tivesse, pô, mídia digital a gente sabe medir, né? Acho que isso é a primeira coisa que me incomoda. Não, não sabe. Assim, você sabe medir o Google, talvez, mas você sai dali, você já não faz ideia do efeito que aquilo tem. E eu acho que, cara, o que me traz também muito pro divã, ainda nesse sentido, eu tô falando de mensuração, que é o que eu sei falar, né? Mas o pessoal esqueceu a, a essência da mídia e a essência do marketing, eu digo. Em que sentido, né? Cara, o pessoal entrou numa coisa. Pessoal, e eu me incluo nisso, tá? Eu sou um culpado por isso também, porque eu trabalhei com isso muito tempo. O pessoal inventou que marketing era engenharia, né? Que marketing é só uma questão de ter mais clique, otimizar. E olha que eu trabalho com dados. E esqueceu que mídia funciona, cara, nas emoções das pessoas. Mídia funciona passando uma mensagem, né? É, e que e aí você começa a fazer essa engenharia toda, você otimiza só para engenharia e deixa para otimizar para o que realmente importa, que é se você está passando a mensagem, que é se a pessoa tem uma reação comportamental àquela mensagem, né? Então eu colocaria esses dois pontos de partida que são totalmente conectados. Um das pessoas acharem, não, mídia digital a gente já sabe medir tudo. Não sabe. Né? Não sabe por quê? Porque a mídia digital que você sabe medir é essa otimizada de SEO, de performance. Mas hoje o digital é um ambiente de conversa, é um ambiente de construção de marca, de construção de percepção, de narrativa. O digital não é só, né? E essa é a segunda coisa que as pessoas estão esquecendo, que é comunicação. Você está falando alguma coisa para outra pessoa, né? Você não está só fazendo ela clicar, você está criando sentido, criando uma relação. E se você só fica otimizando que nem um engenheiro, você vai esquecer essa parte que eu acho a mais relevante. Legal. Então o marketing precisa lembrar de que no final de todos os números e todos os dashboards tem um ser humano que Pô, precisa ser impactado com uma mensagem que faça sentido, cara, total. né? Cara, você falou exatamente isso. A gente fica ali no dashboard e esquece de entender o que tá por trás do dashboard, que é uma pessoa, né? Que tá, pô, tá vivendo num contexto que tem problema, que não liga pra você, pra sua marca, geralmente, Sim. né? E que você quer que ela ligue, né? E aí cara, a métrica, se você olha ela friamente, ela vai te dizer muito pouco. Você tem que olhar em contexto pra ela. Então, é Exato. exatamente isso que você falou pra mim. E a gente tem um dado interessante que fala que o time de marketing em 2024 vai aumentar o seu orçamento em 70%. Uhum. Né? Eu queria entender sobre esse dado, assim, a sua leitura, né? Então, o time de marketing vai ter mais dinheiro. Será que a gente está usando esse dinheiro que a gente vai receber de uma forma devida, responsável? Ou será que mais ads nos perseguindo nos momentos errados da jornada, assim? Boa. Eu acho que uma coisa é a tendência de aumento, outra coisa é para onde vai esse aumento, né? Eu vou te falar uma coisa, trabalhando há quase 10 anos com mensuração agora, a maior descoberta que eu fiz na minha vida é que publicidade funciona, tá? Eu juro por Deus, assim, você, sei lá, eu fazia faculdade e tal, você fala, meu, quem que reage a anúncio, né? Ninguém tá nem, eu olho um monte de anúncio, nada. Essa porcaria funciona.
Isso é um fato, e funciona mais do que a gente imagina que ela funciona. Né? Tem um monte de paper que mostra que, por exemplo, lembrança de marca é a coisa mais importante de todas, porque o cara chegou no ponto de venda, a probabilidade dele escolher uma marca que ele conhece é 60 vezes maior do que a que ele não conhece e confia. Então, publicidade funciona de tal forma, e eu vi há uns anos a tendência de decaimento do investimento em marketing, né? Então a tendência de elevação me deixa feliz, porque isso gera resultado. E aí, quando as pessoas olhavam investimento em marketing como custo, e só era a primeira coisa que cortava, as pessoas não estavam percebendo o quanto que elas estavam degradando as próprias marcas, os próprios negócios. É só você olhar agora o valor da Nike, que caiu 30% em um mês, porque eles pararam de investir em marca, e aí chegou a ON, chegou um monte de concorrente e investiu nesse lugar. Então a notícia é boa, tá? O que vai ser feito com esse dinheiro? Se vai ser robô para perseguir a gente, fazer você olhar 10 vezes o mesmo anúncio, ou se é a marca tentando criar um sentido, construir uma história, vou te falar, as marcas mais, digamos, sofisticadas, eu acho que elas já entenderam que esse é o caminho. Que o caminho é você construir, tocar o coração da pessoa. Cara, quando a gente mensura campanhas, tem um padrão que eu vejo uma boa história com uma marca forte gera um ROI muito maior do que a campanha mais otimizada do mundo, otimizada para público, frequência, alcance. Se a história não é boa, se a marca é fraca, se o produto ninguém tá nem aí, o ROI é ruim. Então eu acho... Minha tendência é positiva. Eu tô um pouco otimista hoje. Tendência positiva, acho que é isso. Eu não sei como que vai acontecer, mas os anunciantes maiores acho que estão indo mais, estão fazendo um retorno ao marketing de sentido, ao marketing que cria história, sabe? Que legal, que legal. Isso é muito bacana, porque a gente volta pro... Isso vem da nossa base como ser humano, né? Que é contar histórias, né? Total. E a partir do momento que você tem uma história boa, a otimização, ela otimiza, mas ela não é o centro, ela não pode ser o centro, Perfeito. né? Cara, ó, eu vou te falar uma coisa que eu não devia falar como alguém que trabalha com dados, mas eu tô no divã. Você tá no divã. Aqui você tá seguro. Total. Minha gente, dado vai fazer você, assim, melhorar 10%, 20%, 30%. Que, claro, quando você tá falando de 100 milhões, 30% é 30 milhões, é muito, legal. Só que o que vai fazer você ir de 100 para 200, né? O que vai fazer uma marca crescer muito, não é a otimização, não é o dado, é a história que você tá contando, Exato. sabe? É a mensagem. E outra coisa que eu penso muito, né? Tem aquela frase do Jeff Bezos que é super legal, que é, pô, ele não gosta de prever as coisas que vão mudar no futuro. Ele gosta de prever as coisas que não vão mudar no futuro e apostar nelas, né? Ele fala, lá na Amazon ele fala, não, porque preço baixo e tempo curto de entrega, o consumidor sempre vai querer, né? No contexto do marketing, o que não vai mudar para mim é a boa criatividade. Marketing é você levar uma mensagem para alguém, uma comunicação que é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Né? Então vai mudar o algoritmo, vai mudar a plataforma, vai mudar o jeito de mensurar o cookie, né, tal. Mas a essência, o que vai continuar é que no que você aposta? Eu aposto em comunicação de sentido, que constrói relação, que faz essa coisa toda, né? E aí a gente volta para aquele contexto básico de toda marca tá fazendo uma promessa, né? Você em algum momento você tá prometendo alguma coisa para esse cliente, ou por esse potencial cliente. Qual que é a sua visão, Dani? Compartilha com a gente do mercado e das promessas que as marcas estão fazendo. As marcas estão fazendo essas promessas de forma consciente ou pela rotina do dia a dia, pela curto prazo, tem que fazer meta, nem estão pensando mais nessa história, nessa promessa, e tá precisando bater meta pro mês que vem, assim. Perfeito. Eu acho assim, tem de tudo, né? A gente não pode homogeneizar o mercado, homogeneizar o mercado. Eu acho que eu tô mais preocupado hoje com quem não tá prometendo nada, com quem só tá falando clique aqui que esgota em 24 horas essa oportunidade, você tá com 80% de desconto, sabe assim? E deixa de criar alguma coisa de sentido, né? E acho que... Então, eu tô preocupado com isso, porque isso aqui tá destruindo o valor de todo mundo, né? Fazer isso aqui. É você olhar só pro resultado do mês, da semana, do quarter e não entender. E mensuração tem muito a ver com isso, porque eu sempre falo, o maior desafio de mensuração chama-se tempo. Né? O tempo, que é algumas coisas, as coisas de maior valor que você faz, demoram para ter uma reação. E se você só faz a mensuração do que é imediato, você tá
você está deixando de avaliar o impacto do que leva tempo. Né? Então o que eu tô mais, acho que, preocupado no momento é essas marcas, cara, que estão só jogando pro curtíssimo prazo, né? E deixando de olhar para o tempo futuro. Sobre as promessas, né? Eu acho que aí tem de tudo, né? Eu acho que a gente passou de um momento um pouco de greenwashing excessivo, né? De mensagens aí muito desconectadas. O consumidor está com um nível de acesso à informação que dá pouca margem para uma marca ser muito demagoga, né? Então, pô, o que eu vejo hoje de ação mais de conteúdo, ação assim, acho que é positivo no geral. E estão conseguindo ser muito contextuais, né? Que é uma coisa que você mencionou antes aqui na conversa, de estar no lugar certo, na hora certa, no contexto certo, para criar uma relação e nem sequer parecer um anúncio, né? Parecer uma coisa quase da paisagem ali. Então acho que faz sentido. Tem uma frase com alguns ex-executivos da Apple que é Design for Emotions. Eu estava fazendo uma mentoria e ele falou isso, né? E muitas vezes, se você não tem o mapeamento ou o entendimento que seja da jornada que o seu cliente está e aonde ele está naquele contexto, Total. você pode estar você tá desconstruindo, que é o que você falou. Eu também acredito muito, né? Acho que um exemplo assim bem prático acabei de comprar um sapato no e-commerce e aí aquele ads começa a me perseguir com um desconto que vai aumentando. Né? Eu acabei de fazer a compra, 30%, não converteu, aparece o de 35%. E aí você fica frustrado, você já comprou, né? Você fica com aquela sensação, putz. Né? Cara, é engraçado isso, que eu tava ouvindo um podcast, aquele do Lene, né, de produto, que ele entrevistou o cara lá da Ogilvy, um executivo super antigo. E esse executivo, ele é a favor de uma irracionalização dos negócios. E sim, ele fala, a gente tem que ter uma lógica não só racional, tem que ter uma lógica psicológica, que tem a ver com o Design for Emotion, né? Que é aquela coisa, se você faz uma análise racional, às vezes, de um processo, vamos falar de outbound, por exemplo, que é uma discussão que o pessoal tem muito. Pô, às vezes na ponta do lápis, a coisa faz sentido, né? Se eu mandar 1 milhão de e-mail e abrir em 50, o custo do e-mail é muito baixo, pô, se pagou, vou fazer. Esse é o racional, mas tem o psicológico da coisa. Você faz uma análise psicológica que é, cara, as pessoas vão estar mais felizes ou mais tristes na média recebendo esse bombardeio? Exato. Talvez mais tristes, né? E pensar, sabe, fazer esse design for emotions, acho que faz sentido em tudo que tem a ver com o negócio, dos seus processos internos até a forma como você está se comunicando com as pessoas e a coisa toda. Exato. E se você que está nos acompanhando quer participar, coloca nos comentários, né? Sinta-se também no Divã do Marketing, coloca aí o que você quer expressar para a gente poder interagir e entender também o que vocês estão achando sobre tudo isso. Não esqueça de se inscrever e também de destacar o Divã do Marketing na sua plataforma de áudio preferida. Dani, e todo esse olhar que você tem sobre mensuração, né, que eu achei muito legal. Logo no início você falou, gente, vocês não estão mensurando o marketing, né? E a gente fala muito de data-driven, mas ainda tem um campo muito, né, extenso para se aprofundar. Requer uma educação de mercado. Né? Você está propondo algo diferente. Né? Conta pra gente um pouco de como que está sendo essa educação de mercado e quão didático assim, você está precisando ser. As pessoas elas têm a consciência de que elas estão com uma visão limitada em relação a dados, ou não, né? É mais uma questão de como. Eu acho que existe uma consciência, mas ao mesmo a prática de mercado é tão arraigada que é difícil. Porque assim, primeiro, eu vou começar falando na minha crença do que é a boa mensuração, e aí eu vou falar do que eu acho que é a ruim e qual que é o desafio de ir da ruim para boa. A boa é que assim, comunicação boa gera receita. Ponto. Qual que é o melhor jeito de mensurar marketing, mídia, publicidade? Grana, bufunfa. Assim, não tem. É receita. Tem que gerar receita. Mas isso aqui é para awareness, isso aqui é para sei lá o quê. Pô, pra que você tem awareness? Eu tenho awareness para ser lembrado no ponto de venda para vender. Então é para gerar receita. É fácil medir a relação entre uma ação de patrocínio e receita? Não é fácil, mas você precisa enfrentar os desafios da vida. Sim. E a gente tá aqui para ajudar as pessoas a enfrentarem esse desafio. Mas, no fim do dia, é receita. Ou vendas, assim, mas é negócio. Onde que o mando do marketing está? Ele fica muito em si mesmado. Né? Em que sentido? E aí a mensuração ruim é aquela que não conecta o seu trabalho com o outcome final do negócio. Né?
Você faz uma ação de awareness, você relata ali, alcançamos 10 milhões de pessoas, impactamos 300 vezes, geramos tantos likes, tantos cliques, tantas conversas digitais. Você ali junta 80 métricas para você parecer super data-driven e daí? Então eu prefiro assim, vamos reduzir? Vamos, quanto isso gerou de negócio e de receita? Só que é difícil, porque tem uma mudança. Eu acho que todo mundo tem a cabeça que essa seria a forma certa de se fazer, né? Tentar mensurar o impacto no negócio. Mas o desafio é o como e sair de um modelo de trabalho habitual. Por exemplo, hoje tem muitas campanhas, agências de mídia, que são remunerados, né, pelo tal da atribuição por clique. Se o cara clicou no anúncio e fez a compra, é isso. Pô, a maior parte das campanhas não é assim que elas funcionam. O cara vai ver a campanha e depois ele vai no ponto de venda comprar, não clicou. Só que se o cara é remunerado por clique, ele vai ter uma dificuldade de fazer a transição de mensurar por outcome, por receita, por venda, né? Então, esse é o desafio. Acho que todo mundo já sabe um pouco que, pô, olhar só para impressão, por clique, por engajamento, não é o caminho. Eu preciso justificar isso aqui com outcome final. Exato. Só que a forma como o mercado está organizado é de premiar e incentivar esse modelo aqui, que eu falo que ele é ensimesmado porque é o marketing olhando para os dados de marketing, para os dados de mídia e não saindo, cara, põe a cara para fora, para o negócio, tem que olhar financeiro, tem que olhar venda final. Exato. Só fazendo um último comentário, a quantidade de time de marketing que eu conheço que não sequer acompanha os dados de venda da empresa que trabalha, não sabe olhar os dados de mídia, não sabe os dados de venda e negócio, é absurdo. Eu falo, pô, pra que você tá aqui? Você tá aqui pra aquilo, né? Então, acho que essa é uma dissociação importante Legal. que a gente ataca com a educação. Eu acho isso muito bacana, né? E bom que a gente tá no Divã pra gente poder falar isso, porque de fato é uma dor, né? Quando você vai fazer uma atribuição de receita, a jornada ela é não linear, passa por diversas interações, ferramentas, né? Caminhos, e você fazer essa mensuração é difícil. Mas a gente precisa atacar isso, né? Exato. Não dá pra gente falar assim, é muito difícil, não dá pra fazer. Não tem mais esse espaço. Quando um CMO vai para o board, ele vai ter que apresentar, né, o que ele está fazendo. E eu acho que isso traz, Dani, eu queria ver a sua opinião sobre, será que os nossos times de marketing estão sendo 360? E os nossos times de branding eles estão entendendo, né, e colocando intencionalidade de marca no suporte, no ponto de venda, como poderia ser, ou não, né? A gente tem times de marketing ainda muito em silos, né? Não, a gente está aqui no nosso, a gente faz o que vocês pedirem, mas olhando só para o nosso. Então, aqui eu vou ser categórico como eu não fui nenhuma vez aqui, tá? Nenhum time de marketing do Brasil atua de forma integrada. Nenhum. Se algum falar que atua, é mentira. Talvez tenha algumas disciplinas que atuem com alguma sinergia, né? Mas até, pô, tem texto meu falando em jornal, em revista, tal, digital, que eu acho essa a maior oportunidade não aproveitada hoje. Porque é óbvio que todas as ações estão se ajudando e interagindo. É óbvio que quando um criador fala de você, você vai buscar no Google, vai clicar num anúncio. É óbvio que quando você está num evento, você vai ser lembrado, essa lembrança vai gerar uma reação no ponto de venda. Essas coisas atuam junto. Só que como o marketing, que nem você falou, atua em silos, e esses silos são tanto culturais quanto de tecnológicos, infraestrutura, né? Ou seja, tanto as pessoas trabalham sem falar umas com as outras, quanto não existe uma infraestrutura de dados para conectar isso tudo, eles continuam em silos. E aí, o mapa das inter-relações, ele é obscuro. Porque o influenciador está influenciando, né? A publicação do influenciador tá influenciando ali o clique no Google, no search, só que você não tem mapeado essa relação, e se você não consegue ver o mapa dessas relações, você não consegue explorar elas para obter mais eficiência, para você gerar uma jornada melhor, né? Para você entender, agir de forma conjunta e sinérgica. Simplesmente não consegue. Então, eu falo assim, para mim, uma das maiores oportunidades econômicas disponíveis no marketing agora é conseguir mapear essa jornada, não a jornada, mas essas inter-relações. Né? O fato disso tudo estar interagindo, o consumidor é uma pessoa só, não são 10 pessoas. Agora eu sou consumidor da performance, agora eu sou consumidor do influenciador, agora eu sou consumidor da TV. Isso não existe.
É uma pessoa só. Sim. Tá tudo na cabeça dele junto. Então, se você consegue mapear essas inter-relações, a quantidade de oportunidade travada para os times trabalharem juntos, atuar aqui, joga a bola de um pro outro, sabe? Eu acho que... E aí, acho que a tecnologia está caminhando para... Do ponto de vista tecnológico, a gente tem um caminho de resolução. O cultural e organizacional vai ser mais difícil que o tecnológico. Isso é muito interessante porque também tem uma outra forma de se ver de que a marca no branding, no momento da venda, é uma marca que se apresenta para o consumidor de certa forma, e aí quando você precisa de um suporte, é outra marca. Né? Você tem essa desassociação, mas o cliente, quando a gente trabalha muito a empatia, né, e se coloca na posição do cliente, é uma marca só. Total. Então, no momento de compra, tem muito aquele encantamento, vai dar tudo certo, tem todas as funcionalidades, Promessa. chega rápido e tal. Essa promessa muito cheia. E se você não tem um back-office, né, um setor de logística, um produto Perfeito. de uma qualidade que seja aderente à sua promessa, você gera essa frustração, né? Total. Então vai muito em linha, concordo contigo e... Assim, eu sei que aí é muito radical, mas eu nem olho as coisas como branding, como trade, como performance. Pra mim é tudo assim, é uma marca se comunicando com o seu público. Essa comunicação às vezes vai ser um anúncio de conversão, às vezes vai ser um material de ponto de venda, às vezes vai ser uma ação de patrocínio num grande evento, mas é a mesma coisa, né? E se a gente fica entendendo, botando em caixinhas, é claro, essas coisas agem em mecânicas cognitivas diferentes, né? Um anúncio de conversão, ele é segmentado, ele tem call to action, né? A coisa mais de awareness, não. Não estou negando essas, né? Um material de ponto de venda tem um objetivo, ele age de forma diferente. Mas no fim, a gente encaixar isso em disciplinas muito separadas também cria múltiplas marcas numa marca só, cria processo. É tudo comunicação no fim do dia, né? E aí cria esse marketing desintegrado. Exato. Né? Então isso acaba facilitando você ter um marketing que fica ali em silos e não todo. Dani, vamos falar um pouco de tendência. A gente está acompanhando o IA e eu queria, como você está no divã, fica bem à vontade. IA é fogo ou é fumaça para o marketing? O que você tem visto? Assim, ó, eu adoro falar de tendência porque eu sou muito anti-tendência, tá? Eu sempre falo assim, o marketing, ele é muito mais marcado pelas permanências do que pelas mudanças. As pessoas amam chegar aqui e falar, porra, tudo mudou do dia pra noite, tá? Eu falo, o que mudou de verdade? Assim, se você pega nos últimos 15 anos, o que mudou de verdade? Mídia de performance e creator. Eu resumi em duas, assim, mas surgiu o TikTok, surgiu... Tudo é uma derivação desses dois surgimentos. Então, assim, acho que é super importante a gente diminuir o hype, né? Sobre IA, eu acho que é fogo, tá? Não acho que é fumaça, não. Mas é só importante a gente entender a solução, o problema precisa preceder a solução, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas são muito entusiasmadas com a tecnologia e começam a abraçar a tecnologia a despeito de entender o problema que essa tecnologia vai resolver. Né? Certamente a inteligência artificial é uma tecnologia que resolve todo um rol de problemas. O problema é quando as pessoas começam a ver problemas que ela não resolve, e achar que ela vai resolver. Exatamente. Então, por exemplo, a inteligência artificial, olhando mais para o meu mundo de mensuração, né? Inteligência artificial, ela não calcula o que a gente chama de explicações do passado. Ela é generativa, né? Tem dois tipos de IA e o que a gente faz. Tem a IA generativa, que cria, né? Tem a IA preditiva, que prevê. Só que quando você está mensurando, você não está nem criando nem prevendo. Você está explicando. E a IA não sabe fazer explicações. Ela nunca ela pode fazer uma previsão, mas baseado em quê? Ela não sabe. Então, eu digo isso como um exemplo de aplicação da inteligência, de coisa que as pessoas, IA para mensuração. Eu falo, não, IA não mensuração é boa e velha estatística. Não IA.
Então é isso, eu acho que é só. Eu acredito piamente na tecnologia, acho que ela vai evoluir muito, acho que vai mudar a nossa relação com os sistemas cognitivos com os quais a gente interage. Vamos interagir por linguagem, isso é maravilhoso, vai facilitar muita coisa, mas tem muita coisa que ela não vai fazer, É. né? Ela não tem contexto, ela é incapaz de fazer planejamentos, né, para você. Então acho que é só olhar os problemas e já é muita coisa, É. né? Eu acho muito interessante, tem uma frase do Jobs que diz, né? Primeiro você começa com a experiência e depois você vai para a tecnologia, Uhum. né? E eu concordo 100% contigo das pessoas que começam a achar que agora eu tenho essa tecnologia e eu vou resolver todos os meus problemas, né? Então Ah, agora eu vou ser mais saudável porque eu tenho IA, isso. né, eu vou entrar no meu shape, eu vou ter um work-life balance incrível e, né? Não é Total. por aí. Não, e aí é só a gente ver histórias, né, do tipo NFTs, né, que claramente não tô falando que morreu e tal, mas assim, claramente era uma solução em busca de um problema, né? Uhum, Então, Web3, essas coisas todas, né, o próprio metaverso, isso. claro, existem pessoas que investem em tecnologia olhando para um longuíssimo prazo, né, um prazo bem maior, maior que 10 anos, Uhum, no qual talvez a gente vá descobrir o problema. Mas as pessoas não têm essa cabeça, né? Quer dizer, alguns investidores, algumas tecnologistas estão. Ah, não, o potencial do metaverso vai ser descoberto. A gente talvez não saiba qual que ele é. sim. Mas acho que as pessoas entram numa euforia de achar que aquilo vai mudar o mundo. Cara, aquilo ali é uma solução em É, busca de um problema, é. né? E o problema. Qual o problema que isso resolve? A gente não sabe. Exato. E acho que um grande case desse, de uma solução buscando um problema, que ficou muito tempo por aí andando e depois veio uma aderência, foi o QR Code. Né? QR Code Uhum, existe há muito tempo, total. e aí hoje a gente coloca QR Code no outdoor para de alguma forma conseguir mensurar. E tipo assim, precisa. Né? Aham. Faz sentido, Uhum. né? Você tá andando no ônibus, você vai ver um outdoor, você vai escanear o QR Code para ver se, né? Ou seja, então, assim, acho que o QR Code é muito um bom exemplo Que pode acontecer, né? A tecnologia pode é, descobrir os seus problemas, mas às vezes é, leva um tempo, é. levaram um tempo. E eu acho que um outro tema que a gente também tem falado bastante é de branding e performance. Uhum. A gente vem de um mercado muito saturado de altos investimentos em mídia, uma centralização, né, das plataformas de investimento, custo de aquisição muito alto, e aí todo mundo agora parece que está olhando e falando, não, vamos fazer branding, vamos preocupar com a promessa que a gente está fazendo, enfim. Uhum. Qual que é a sua leitura, né? O que que é? Olha, pra mim é a leitura otimista que eu fiz. É, eu até evito a palavra branding no meu contexto, porque cada um chama branding de uma coisa, né? O branding pode ser sei lá, o copo que você faz e põe na mesa, a sua postura na reunião é branding, o seu produto é branding, a sua comunicação é branding, né? Então, quando a gente está falando de branding e performance, geralmente a gente está falando num contexto de mídia, Uhum, tá? Num contexto de mídia, para mim eu não chamo nada de branding, porque eu acho que isso não ajuda a gente. uhum, Para mim eu falo, é tudo comunicação. Claro, não estou falando que branding como disciplina não exista. É óbvio que existe, né? sei. A reflexão estratégica de marca em todos os seus touch points. Mas quando a gente fala comunicação, por que que eu não gosto da palavra branding? Porque a pessoa fala, ah, essa ação aqui foi para branding, como se não fosse para gerar receita, Uhum, né? Toda a comunicação é para gerar receita, performance é para gerar venda, branding não, não, toda é para gerar receita, Então, para mim o termo branding me atrapalha meu trabalho, porque aí parece que vira um escudo sim. para agora. Como que eu gosto de falar? Eu gosto de falar em segmentação. Eu gosto de falar de comunicação. Por que que eu digo isso? O que as pessoas chamam de mídia de branding nada mais é do que mídia menos segmentada. É, é, e brand, nesse sentido, é claro, e performance é mídia altamente segmentada. Uhum, Eu sempre tento, assim, resumir as coisas no elemento mais fundamental dela, sabe? Do tipo, cara, esses nomes todos é só um grau de segmentação. uhum, Performance é muito segmentada, porque está mais avançado na jornada de compra. Então, ela é segmentada para pessoas com alta intenção de compra.
E o que o pessoal chama de branding nada mais é do que, no contexto de mídia, né? No contexto de mídia. Você tá no divã, pode ficar tranquilo. Não, porque branding é tudo. Eu sei que é tudo. Eu tô falando no contexto de mídia, que é o meu contexto. Sim. No contexto de mídia, o que o pessoal chama de branding é a mídia pouco segmentada. Isso. O que significa que você tá falando com muita gente, inclusive gente que não conhece sua marca, que está mais distante do ato de consumo. Dessa forma, para mim, pensar nesses termos básicos e essenciais acaba com essa discussão de branding versus performance, né? Sim. Porque, cara, é muito simples. Você precisa fazer a pessoa conhecer quem você é, depois você vai precisar fazer ela ficar propensa a consumir, até ela consumir você. E essas coisas têm que trabalhar juntas. Sim. Por quê? Porque a mídia que se chama de performance, ela não cria propensão às pessoas, ela não gera demanda, ela não cria propensão. Ela vai ser segmentada para as pessoas já com alto interesse a consumir. Então é óbvio que você vai precisar trabalhar uma mídia que faz as pessoas quererem consumir. Gritei aqui, mas é a revolta do divã. É terapêutico. É óbvio que você vai precisar também uma hora acaba as pessoas que já estão, né, na segmentação. Sim. É muito segmentado. Você rapidinho fala com todo mundo. Isso. Então, eventualmente, você falou com todo mundo aqui. Você precisa começar a falar com quem não te conhece ainda. E aí você começa a trabalhar branding. Só que é isso. Não, mas se isso aqui é para branding, não é para venda. Não, a venda só está um pouco mais distante no tempo, mas você precisa entender o impacto de venda disso aqui também. Sim. Então eu costumo falar só de estratégias de comunicação e mídia. Legal. Com graus distintos de segmentação, e o grau de segmentação tem uma correlação com o tempo que o cara demora para fazer a compra. Eu acho muito legal isso que você está falando, e para quem está nos assistindo, eu espero que vocês estejam relaxados aí no divã de vocês, porque só de ouvir isso já nos dá uma tranquilidade, porque agora eu tenho que fazer curso de branding, agora eu tenho que entender de branding. Não, é tudo comunicação. Cara, agora eu tenho que ver o branding com a performance, eu tenho que estudar performance, estudar branding para conseguir fazer a minha opinião sobre os dois temas. E no final de tudo, a gente... Total. Né? Quando eu falo aquilo que eu falei, que o marketing é mais marcado por permanências do que por mudanças, é para acalmar a ansiedade das pessoas. Isso. Porque às vezes vem uma agência falar tudo que você tem que aprender em 2024, você tem que assinar 89 newsletters, aprender 80... Eu falo, não, vamos ficar todo mundo tranquilo. Você precisa entender, a minha opinião é se comunicar bem de forma criativa e entender mídia e segmentação, que é o que as pessoas aprendem na faculdade de marketing e publicidade desde sei lá quando. Exato. Mídia, a mídia muda, claro que muda, o setup que você vai fazer, fica tranquilo. É comunicação boa, criativa, mídia e segmentação. Então eu acho... Isso dá uma paz, assim, de achar que você não precisa estar só sempre perseguindo ali. E, claro, você vai entender o aspecto técnico de cada plataforma, né? De cada estratégia. O conceito. Sim. É óbvio que ali na prática você vai, mas você vai conseguir, vai dar tudo certo. Vai com calma. Isso, vai com calma. Ficou mais tranquilo? Né? Coloca nos comentários se isso te deu uma aliviada. Agora eu preciso estudar brand performance. Só palavras. Eu tenho uma visão similar. Quanto mais a gente vai falando de coisas complexas, mais a gente volta, pro 4P de cota. Tipo assim, já tava lá. O conceito é o mesmo, a fundação é o mesmo. Agora a discussão do shopper, agora a discussão da não linearidade, do phygital. Muitos nomes que vão surgindo e você volta lá nos 4P, você consegue fazer uma linha direta de conexão. Super. Né? E até dá uma claridade, eu acho, né? Do tipo, de olhar para os nominhos que o marketing... E acho que aqui tem uma culpa nossa também. Por quê? A gente inventa esses nomes para falar para os anunciantes o quê? Meu, você precisa de mim. Mudou tudo. Mudou tudo, você não tá entendendo. Mudou tudo e você precisa de mim. Então, cara, a gente que trabalha aí com os anunciantes também tem uma culpa nossa de criar essa sensação constante de falta no cara, né? Mas, cara, eu acho que os fundamentos estão ali de forma muito constante, né? Legal, bacana. Bem, se você está curtindo do papo, não se esqueça de se inscrever e de destacar o Divã do Marketing para você ouvir os próximos episódios também. Dani, eu acho que eu queria entender qual que é a sua visão. Eu sei que você tem uma visão muito mais essencialista e não tão hypada de tendência, a gente já entendeu. Mas conta pra gente, assim, marketing 2025, marketing, coisas que você acha que vai agregar, que vai mudar num curto prazo, assim. Olha, acho que me repetir um pouco, mas acho que vale a pena reforçar. Acho que a gente vai ter um grande retorno à criatividade.
É, e acho que tudo isso que você falou das pessoas voltando a olhar para branding, né, tal, da gente sentindo, putz, será que vai ter mais anúncio martelando a minha Uhum. cara? Eu acho que eu resumo isso tudo, pô, vai ter um retorno à criatividade, porque assim, a quantidade de ruído se tornou tão bizarra nas nossas cabeças que quem conseguir criar um pouquinho de sinal e clareza, né, quem conseguir sair do ruído e produzir alguma coisa de valor para minha vida e um pouco de sentido, Isso. vai voar, né? Pô, então eu faço uma grande aposta na criatividade, né? Em primeiro lugar. Uhum. Faço uma segunda grande aposta que a gente progressivamente o marketing vai sair da coisa de olhar para só para métrica de marketing, vai olhar para negócio, Pô, quem trabalha com marketing hoje, você tem que sair do seu mundinho, você tem que olhar para a receita, tem que olhar para o que acontece no negócio, que é o seu propósito. O seu propósito na companhia é ajudar o negócio, não é ajudar a sua área, né? Uhum. E eu acho que para mim uma tendência muito forte. Cara, eu vou dar um exemplo. Tinha uma empresa anunciante, cliente da Uncover, que não fazia atribuição por clique. Não fazia nenhuma mensuração. Media no olho. Vendas versus. Quando eu rodei nosso algoritmo lá para eles eram o cliente que tinha o melhor mix de mídia mais otimizado. Eu tinha pouca coisa para otimizar ali. O cara no olho. Mas por quê? Porque ele estava olhando a métrica certa. Ele estava no olho vendo qual mídia que aumentava mais venda. Eu falei, pô, parabéns, porque os times estão fazendo ali mó engenhoca de traquear todo mundo, cookie, tal, QR Code na tela, e não fazem esse simples e básico. Qual mídia me gerou mais venda? Né? Isso. Então, eu acho que a tendência é que a gente vá conectando mídia com negócio, marketing com negócio cada vez mais e não cada vez menos. Tá? Você diria que, assim, se a gente fosse... Quais métricas, né? O pessoal que está assistindo vai falar. Quais métricas no marketing? Eu acho que a Uhum, primeira uhum. seria essa, né? Atribuição em venda, né? Seja sell-in, sell-out. Cada modelo de negócio tem uma forma, Exatamente. Eu acho que assim, mas buscar essa direção. buscar perseguir essa direção. Tem casos que realmente não é possível, mas aí busca essa direção. Vou dar um exemplo do que não é possível. Por exemplo, ah, quando eu trabalho com uma montadora, é, cara, o cara viu o anúncio, aí ele gerou o lead, aí esse lead foi para uma concessionária que não tem, que o dado não tem, aí depois o cara compra o carro, vai ser emplacado meses depois, vai faturar mais uns meses depois. Então, de fato, a correlação do anúncio com o faturamento vai ser muito difícil de encontrar, né, esse sinal. Mas, pô, qual que é o sinal mais correlacionado com isso possível? Então, o que que a gente entendeu nesse caso? Que volume de test drives para um cliente específico, volume de test drives de um carro, é muito no longo prazo correlacionado com a venda, o Tá vendo? faturamento daquele carro. Uhum. Então, faz a mídia e mede em volume de test drives que você está gerando, porque a gente Uhum. sabe que isso está se aproximando da venda. É isso. Nem sempre a gente vai chegar na venda e na receita, mas acha alguma métrica interessante para andar nesse sentido e não só aceitar. Eu não sei, eu não Ah, consigo ver a relação, vou medir aqui só o alcance da campanha. exato. E buscar essas correlações, né? Porque isso vai tornar a jornada mais fácil, né? Super. Subiu isso daqui, vamos ver se vai subir lá também. Uhum. E a partir do momento que você faz essa conexão, você começa a ir validar a hipótese, né? Ver Isso, se mantém e tudo mais. exato. Não é que você consegue, casos de indústria também, que passa por distribuidores, né? Que Uhum. sejam dentro da corporação ou fora, enfim. Eu acho que tem é mais ou menos por aí. E um ponto, eu queria voltar na outra fala que você falou assim, né, sobre a tendência que eu te perguntei, você falou da criatividade. Eu tenho enxergado isso também e eu acho que é um novo momento para as agências. Uhum. Porque eu acho que tem uma visão, e eu quero ouvir sua opinião, que muitos times de marketing saíram das agências, fizeram suas houses e tal, e tem muita gente fazendo essas otimizações, essas gambiarras, malabarismos, Uhum. para otimizar, 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 só que você não tem mais um diretor de arte, você não tem mais um diretor criativo. Uhum. E aí as peças começam a sair assim, tem que ser assim porque pro bot resolver, pro bot Uhum. viralizar, pra gente a maior alcance e tal, tem que ser assim. E você não tem mais esse aspecto humano, Uhum. criativo, né? É, é uma nova era para as agências, onde a criatividade volta
Uhum. Existe esse horizonte? Olha, é complexo pelo seguinte, eu acho que certamente existe esse horizonte, mas as agências vão precisar mudar o próprio modelo e vai ter um pouco de sofrimento nesse processo. Por que que eu digo isso? Todo mundo sabe que o modelo das agências é de remuneração sobre volume de mídia. É. E o processo de internalização é muito porque o anunciante fala, meu, por que que eu tô perdendo essa grana que a agência tá comendo da mídia? Uhum. Mas, e a agência, quando ela ganha só por volume de mídia, ela não tá sendo estratégica, né? Tá comendo ali dando uma mordida na mídia. Pô, eu acho que o que a gente vai ter que fazer na transição é realmente assim, pô, a agência, o retorno da criatividade é o que deixa ela muito estratégica. Uhum. Os melhores negócios têm estratégias criativas de comunicação muito boas. Isso é um fato de construção de marca, né? Só que a agência precisa entender que este é o modelo de negócio dela e não só ficar comendo comissão de mídia. Uhum. Né? Isso é uma transição que vai doer para muita gente. Então, eu vejo essa nova era das agências como se posicionando de forma mais estratégica, conectando criatividade com resultado de negócio. Uhum. E acho que é muito clara essa relação de criatividade, comunicação de sentido com resultado de negócio. Acho que elas podem se tornar agentes muito estratégicos para os clientes, mas exige uma mudança que é no bolso. Você vai precisar cobrar diferente, você vai ter outro modelo de negócio. Exato. Então acho que sim, pode ser uma nova era, mas não sem alguma dor no processo, sabe? E tem muitas agências que cobravam antes por desdobramento de peça. Aham. Então, e aí agora com o advance de IA, provavelmente isso daí vai ficar, né? Não vai mais sentir. Então, eu acho que é esse processo de transformação. E se a gente estava falando mais cedo que o time de marketing não tem visibilidade de outros KPIs da empresa, ou da receita, ou de como ele colabora, a agência é menos ainda, né? Total, Mas a total. agência que conseguir ter esse tipo de relacionamento com o seu cliente, Boa. Acho que isso é uma parte que eu falei rapidinho, mas total. É a agência que se torna accountable pelo negócio do cliente e não só pelo seu KPI de mídia ali, mas pelo KPI de negócio. Hoje eu tenho agências parceiras que estão mensurando o seu próprio resultado em receita do cliente, né? E aí elas vão ser mais estratégicas e não menos. é isso. E assim, eu vou falar uma coisa assim, mas pô, essa era de agência só pra ficar otimizando anúncio, isso desvaloriza a agência. Apertar botão, uma hora o cara vai aprender a apertar botão, sabe? Sim. Ele tem que aprender a fazer o que o anunciante nunca vai conseguir parar pra fazer. Que é ter. A agência é muito sofisticada em capturar tendência, em ler o hype, em converter esse hype em mensagem, né? Em agenciar tecnologias para maximizar isso, porque ela tem um olhar específico para tecnologia também. Então ela pode ser muito estratégica, né? Exatamente. Mas é isso. Ela não tem que olhar as oportunidades só de curto prazo, que é às vezes apertar botão ali de plataforma, né? Exatamente. Exatamente. Legal. Bem, agora a gente vai caminhando aqui pro final e a gente vai fazer um briefing de encerramento. São Uhum. algumas perguntas aqui de bate-pronto, assim. Uma tendência, Criatividade. um desafio, Privacidade é um desafio grande. legal. Eu tô respondendo com uma palavra ou é pra dar respostas mais longas? Fica à vontade. Você tá no divã. Ah, tá bom. Não, mas vamos só de privacidade, acho que tá Tá entendido. bom. Um erro comum. Acho que é o olhar de curto prazo, é o erro mais comum de todo mundo. Bacana. E uma ferramenta ou tecnologia que é indispensável. Aí, pra quem vende tecnologia, Já tem o nome, né? já tem o nome, né? Uma tecnologia muito boa de mensuração, Uncover, mas pro time de marketing, deixa eu dar uma resposta aqui um pouco mais sofisticada. Pô, pra mim, assim, posso falar, o dashboard de vendas pra fugir do hype, acessa o dashboard de vendas da sua empresa. Não é nenhuma tecnologia Exato. muito sofisticada, não. Seja em qual ferramenta estiver, mas Isso. acesse isso. Acesse isso. Você tá botando Tableau, Power BI, Looker Studio, vai estar num desses, no Sheets do Excel, Exato. qualquer um desses, mas vai olhar a venda. Legal. O futuro é? Acho que ele é mais simples que hoje. Ótimo. É um bom futuro, né? Eu acho que eu tenho uma teoria de que
a coisa do digital cresceu tão rápido que produziu um volume de entropia no mercado. Pô, e eu acho que a gente vai ter que reverter um pouco essa entropia agora, sabe? Sim. Back to basics, Uhum. sabe? Olhar os fundamentos de novo, parar de achar que, tipo, fazer marketing é você ser um engenheiro de hacker. Não, é comunicação. É um pouco mais simples que hoje, sabe? E acho que a gente produziu um volume de entropia que parece que você precisa aprender 89 coisas, 100 coisas para você saber trabalhar com isso, quando é mentira, sabe? Sim. E eu acho que tem esse retorno às coisas um pouco mais fundamentais, essenciais e, portanto, mais simples. Muito legal, muito legal. Dani, eu adorei ter aqui você. Eu espero que você esteja saindo da sua sessão de divã mais Cara, tranquilo. eu saí mesmo, eu acho que eu trouxe, eu achei que eu ia reclamar, mas eu acho que eu também trouxe, acho que tenho umas visões otimistas, sabe, então, pô, agradeço muito as perguntas, acho que você me levou para lugares que eu não imaginava que a gente ia aqui, e parabéns Legal. pelo podcast, muito feliz de ter participado. Valeu, obrigado. E você que está acompanhando, não esqueça de se inscrever, e também destacar aí o Divã do Marte na sua plataforma de áudio. Obrigado pela companhia e deixe aqui nos comentários se você também está saindo mais leve, mais tranquilo dessa conversa. Até mais.